Hoje nós vamos pensar juntos sobre por onde começar. Um promotor de missões, ele precisa ter convicção da vontade de Deus. Se Deus chama alguém para ir para o campo missionário e a pessoa insiste em ficar, ela não está no centro da vontade de Deus e ela não é feliz. Da mesma forma, se Deus chama alguém para ficar, para influenciar toda uma geração na sua igreja, e ele insiste em ir, ele também não é feliz porque ele não está no centro da vontade de Deus. Em muitos casos, Deus tem chamado adolescentes que não têm idade para ir para o radical, mas tem um chamado específico para ir para o campo missionário. Então, durante esse período de preparação, período que ele ainda está estudando e não chegou aos 18 anos, Deus pode usar profundamente essa pessoa na sua igreja local na mobilização. Assim também como outros que Deus tem chamado, mas estão na faculdade e querem terminar o seu curso, Deus pode usar poderosamente essas pessoas nesse período de espera. Mas o promotor de missões, ele tem algumas características que precisam ser muito pensadas e vistas na gente como promotor de missões. A primeira é que ele ama profundamente a Deus. Ele luta contra o pecado, ele deseja ser santo, separado. Ele luta para ter uma vida de oração constante. Ele luta para manter a leitura da palavra, o estudo da palavra. Ele ama a palavra de Deus. A segunda característica é que ele ama a obra missionária. Ele ama os missionários. Quando ele encontra um missionário, seu olhinho brilha, ele deseja ficar perto, conversar, ele tem prazer em ir para o campo missionário, ele tem prazer de conhecer os projetos missionários, no seu coração pulsa amor por missões. E isso é uma característica muito grande de um promotor de missões que muitas vezes nos faz confundir até se a gente não deveria estar no campo missionário. Porque quando a gente ama missões, a gente vai para a Amazônia, a gente quer ficar na Amazônia, a gente vai para o sertão, a gente quer ficar no sertão, a gente vai na Cristolândia, a gente quer ficar na Cristolândia. Né? Então, todo lugar que você vai, você se sente apaixonado por aquilo. Isso é uma característica do promotor de missões, ele ama a obra missionária, ele ama os missionários e ele deseja ficar cada vez mais próximo disso, conhecer mais sobre isso, ter mais informação sobre isso. Ele é generoso. Ele entende que a sua oferta é um privilégio. Deus não precisa de mim, Deus não precisa da minha oferta, mas Ele me deu o privilégio de fazer parte do projeto mais relevante de toda a humanidade, que é a salvação do homem. Então ele é dizimista fiel e ele é generoso na oferta missionária, ele é o primeiro que tem um alvo pessoal desafiador. Ele vive experiências de fé com Deus, ele oferta com amor, com generosidade, com compaixão, com sacrifício, ele não dá sobras para Deus, ele não dá resto para o Senhor, ele entende que Deus vê muito mais o que guardamos do que o que damos. Ele vê que a medida de Deus não é a porção, mas é a proporção do que temos. E ofertar é um ato de amor na vida de um promotor de missões. Ele também é extremamente envolvido nas suas atividades dentro da igreja. Quando uma pessoa é chamada para ser promotor de missões, normalmente ele está em vários ministérios dentro da igreja. Quando a igreja é pequena, a gente tem que jogar no escanteio e daí pegar. É assim mesmo, mas mesmo em igrejas grandes, essa pessoa ela é envolvida nos ministérios, ele é extremamente ativo nas programações, nas atividades da sua igreja local. E por último, ele é um ganhador de almas, ele é um discipulador. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, nós temos uma aula no curso só sobre isso, falando da necessidade de entendermos a nossa primeira missão, que é fazer discípulos onde estamos, e o promotor de missões ele tem essa intencionalidade onde está, no seu trabalho, no seu estudo, onde ele anda, ele sabe que ele está ali para fazer discípulos acima de qualquer coisa, e essa é a visão do promotor de missões. Muitas vezes essa pessoa chamada por Deus para mobilizar, quando está numa igreja que não faz campanhas missionárias e não se envolve com missões, ele normalmente se sente frustrado. Alguns estão pensando em sair da igreja, em mudar de igreja, e isso é um pouco do reflexo da necessidade, da alegria que ele tem de ver a igreja envolvida e da tristeza que ele sente por ver a sua igreja distante disso, dessa paixão missionária. Mas em cada igreja do Brasil, nós cremos que Deus está chamando alguém.
Deus tem alguém chamado por Ele, vocacionado por Ele, para influenciar uma geração, não para ser fazedor de campanha, mas para formar uma geração com visão missionária e usando poderosamente as campanhas missionárias para isso. Mas e aí, eu entendi agora, Deus quer que eu seja um promotor de missões. Isso está claro para mim e eu entendi o meu chamado. O que eu faço? Nessa hora, muitas vezes a gente comete um erro. Porque normalmente quando saímos de um acampamento de promotor, de um congresso missionário, nosso coração sai pulsando por missões. E muitas vezes não temos a cautela de orar e esperar a direção de Deus para o próximo passo. Então esse impulso de já querer sair falando com o pastor, com todo mundo, muitas vezes acaba sendo um balde de água fria nessa paixão, nesse brilho dos olhos quando a gente sai de um acampamento ou quando Deus confirma esse chamado de uma forma clara. Mobilização não é para gente técnica, é para gente espiritual. Porque nós estamos em guerra. Satanás não quer que as nossas igrejas se envolvam, Satanás prefere que as igrejas fiquem investindo em terrenos, em coisas materiais ou em programações internas para crentes, porque ele sabe que parando a igreja local, a engrenagem missionária ela vai ficar mais lenta para que o evangelho chegue até os confins da terra. Então nós não podemos esquecer que nós estamos em guerra espiritual. Portanto, a oração precisa ser, sem dúvida alguma, a prioridade máxima na vida de um promotor de missões. Antes de qualquer coisa, dedique um tempo em oração. Esses dias mesmo, me chamou um rapaz falando que ele estava sentindo muito desejo de ser promotor de missões. Ele leu muita coisa no blog do promotor e ele estava querendo conversar com o pastor e ver o que fazer para a sua igreja voltar a fazer campanhas missionárias, porque há muitos anos eles tinham parado de fazer essas campanhas. E aí eu falei para ele o seguinte: olha, vamos fazer assim, vamos orar, vamos dedicar um tempo em oração. E aí então passou esse tempo, ele orou e ele entrou em contato com o pastor e falou: olha, pastor, eu quero conversar com o senhor. Aí o pastor marcou essa conversa depois de uma reunião da liderança. Nessa reunião, tinha um casal que Deus já estava trabalhando na vida deles, que já havia procurado o pastor com desejo de ser promotor e de recomeçar as campanhas missionárias. E um dos assuntos dessa reunião da liderança era justamente a volta das campanhas missionárias. E ele então falou: pastor, era isso que eu queria falar. E ele viu o agir de Deus e me chamou muita atenção a maturidade desse promotor, desse menino, porque ele não se sentiu triste porque já havia um casal que iria assumir o cargo de promotor, mas ele viu a resposta de Deus e ele ficou muito feliz em saber que ele não estava sozinho, que ele ia ter um casal que ele ia trabalhar junto para a volta dessas campanhas. E ali então toda a diretoria da igreja apoiou a volta das campanhas missionárias. A oração é fundamental, nós não podemos agir no impulso. Nós temos que ter calma, cautela, depender do Senhor. Lembrando que não é sobre nós não temos o poder de mobilizar o coração das pessoas. Nós precisamos orar e depender de Deus para isso. Então o primeiro passo, sem dúvida alguma, é a oração. Se a igreja já tem promotor ou já tem alguém que faz as campanhas missionárias, ore também um tempo, dedique tempo na presença de Deus. Então, tendo tido a direção de Deus, procure o pastor, procure também o promotor, abra o seu coração, fale do que Deus tem te falado, do que Deus tem te incomodado, do seu desejo de fazer parte disso, de entrar na equipe e de ser bênção na vida da igreja e dessas pessoas. Se a sua igreja não tem promotor, não faz campanhas missionárias, ore bastante antes de procurar o seu pastor. Tendo orado e tendo entendido que é o tempo, a hora certa que Deus colocou no seu coração, procure seu pastor, abra o seu coração, fale tudo que Deus tem confirmado no seu coração, da sua paixão missionária, do seu desejo de estar envolvendo a igreja na campanha, nas campanhas missionárias, nessa visão missionária. E deixa Deus te usar, deixa Deus tomar os seus lábios e converse com seu pastor, expondo tudo que Deus tem falado ao seu coração, desde o início, que Deus começou a te chamar e você teve dúvidas, até a confirmação de Deus, até esse período de oração.
abra o seu coração e converse com o seu pastor. Havendo apoio do pastor, compartilhe então o desejo de formar uma equipe com a liderança da igreja, com todas as faixas etárias, todos os ministérios, para vocês então conseguirem influenciar toda a liderança nessa visão missionária e assim chegar em toda a igreja. Nós temos uma aula só sobre conselho missionário e a gente fala mais sobre isso, mas compartilhe com o pastor o seu desejo de ter essa equipe trabalhando na visão missionária da igreja. Não havendo apoio do pastor, o que pode acontecer? Ore mais. Eu gosto muito da frase, a sua igreja vai até onde vai a sua visão. Se naquele momento você desanimar e você já querer sair e ir para outra igreja, e você nunca vai ter experiências com Deus profundas se você não descansar no Senhor. Certa vez eu estava num acampamento e há muitos anos atrás, acho que uma das primeiras vezes que eu compartilhei a história da minha igreja, que você encontra no blog do promotor, com o tema Nós Podemos Fazer Mais, onde eu conto desde o início, quando eu assumi como promotora uma igrejinha no interior de São Paulo, com menos de 100 membros, que levantava 800 e poucos reais, e todo o despertamento que Deus operou nesses 15 anos, hoje o nosso alvo é de 97 mil reais, e lá eu conto tudo isso, e nesse acampamento foi uma das primeiras vezes que eu contei isso, e na época nós nem imaginávamos que chegaria ainda a quase 100 mil. E esse promotor, ele estava nesse acampamento. E ele saiu de lá tão eufórico, tão animado, com tanta coisa na cabeça para fazer, e ele foi conversar com o pastor. E o pastor disse que não teria campanha missionária na igreja, inclusive no momento se desfez do material da campanha, com ele ali, falando que não. O que mais me encantou nesse moço, que ele veio me contar isso depois de 2 anos. Ele ficou um ano inteiro orando. Ele não ficou magoado com o pastor. Ele não ficou falando para ninguém isso. Ele simplesmente orou e entregou para Deus. Amou o seu pastor. Era um homem de Deus. Havia alguma coisa no seu coração que Deus precisava trabalhar. Alguma coisa que precisava ser tratada. E ele simplesmente orou e deixou Deus fazer isso, sem nenhum tipo de mágoa. Como que nós precisamos ter discernimento? Por isso que a oração faz toda a diferença na vida de um promotor de missões, porque quando a gente perde o amor, a gente perde a razão. Sem amor, sem razão. Então, quando a mágoa toma conta do coração e a gente não consegue ter respeito, ter admiração, orar pelo nosso pastor. Muitas vezes não é o pastor apoia, mas tem alguém da liderança que não apoia. Então, qualquer tipo de pessoa, de irmão que tenha dificuldade de aceitar, nós precisamos aprender a amar, a orar, a não comentar com ninguém, a ser pacificador, a entregar para o Senhor, a orar, a deixar Deus fazer em vez da gente. Esse promotor orou durante 1 ano inteiro e quietinho no canto dele, deixou Deus trabalhar. Quando chegou dali 2 anos, esse promotor veio me contar essa história. E ele me disse, muito emocionado, que naquele ano, depois de 2 anos, a igreja tinha feito a maior campanha missionária da história da igreja. E no final da campanha, o seu pastor havia procurado esse promotor, chamou no gabinete e pediu perdão. Olha como que Deus dá discernimento a um promotor cheio do Espírito Santo. Porque o promotor é instrumento de Deus e nós temos visto muitas igrejas e pastores muito influenciados pela vida de promotores de missões que são cheios do Espírito, que agem com amor, que não agem na carne, que têm discernimento espiritual porque têm uma vida de oração. Então, não havendo apoio do seu pastor, não desanime. Deus te chamou, Ele é o dono da obra, Ele é o dono da igreja e Ele está no controle. Entregue para Ele e dedique a Deus a sua vida para que Ele faça o que Ele quiser com você e com a sua igreja. E Ele fará se você deixar o Senhor agir e tiver uma atitude de amor,
de mansidão e de humildade diante da liderança da sua igreja, do seu pastor e de qualquer pessoa que possa ir contra o que Deus tem colocado no seu coração. Se a sua igreja também não faz campanha, o ideal é pedir ao Senhor que te dê discernimento para começar esse avivamento missionário com campanha e não com PAN. Claro que Deus vai dar direcionamento específico para cada pessoa, isso não é regra, é apenas uma sugestão. Por quê? Porque o PAN, normalmente, que é a adoção missionária mensal, essa paixão que leva alguém a contribuir mensalmente, normalmente é fruto já de um trabalho de visão missionária. E quando a igreja tem muito PAN, o que é bênção, o nosso sonho, qual que é o nosso sonho? Cada igreja batista do Brasil com um promotor de missões cheio do Espírito Santo, fazendo campanha missionária, a igreja sustentando missionários com PAN e cada crente batista sustentando missionários mensalmente com oferta e também nas campanhas. Esse é o nosso sonho. Mas o PAN individual é realmente tem muito a ver com visão missionária. Isso normalmente vem nas campanhas. E igrejas que têm grandes ofertas como igreja, PAN igreja, o que é muito bom, é bênção, também devem ser trabalhadas para que haja campanha, porque o que dá a visão missionária, o que trabalha a paixão missionária da nova geração é a campanha. Então é muito importante que a gente trabalhe campanha. E o PAN vai ser consequência disso, de uma visão missionária, de uma geração que entende o seu papel e sua responsabilidade pessoal, individual, diante da obra missionária. Fazendo então esse conselho missionário, se Deus permitisse o pastor apoiar, sempre com o apoio do pastor, trabalhe a oração com o conselho missionário, deixa Deus trabalhar e levantar pessoas dentro da sua igreja e Deus vai fazer a obra para que então a sua igreja seja uma igreja missionária. Sem dúvida alguma, a oração é o início de tudo. Deixe Deus te usar. Não se molde pela sua visão, mas tenha a visão de Deus. Dependa de Deus e Deus vai te dar toda a direção individualmente para a sua igreja do que Ele quer que você faça. Cada passo. Misael sempre diz uma frase que eu gosto muito: Deus dá luz só para o próximo passo. Então, ore e Deus vai te dar luz passo a passo de como envolver a sua igreja, a sua liderança na obra missionária e na visão missionária que Deus quer para a sua vida e para a sua igreja. Deus te abençoe.